Fortaleça sua fé com o Salmo 91 e supere tempos difíceis. Há momentos na vida em que parece que tudo ao nosso redor se torna incerto. Problemas surgem de todos os lados, a ansiedade cresce e a fé parece ser colocada à prova. Talvez você esteja enfrentando desafios financeiros, emocionais ou espirituais, e às vezes até se pergunte se Deus realmente está ouvindo suas orações. Mas existe um refúgio espiritual poderoso que atravessou gerações e continua transformando vidas até hoje. O Salmo 91. Neste vídeo profundo e inspirador, você será conduzido por uma jornada espiritual que vai muito além de apenas ouvir palavras bíblicas. Você descobrirá o verdadeiro significado deste salmo tão poderoso e como aplicá-lo na sua vida para fortalecer sua fé, proteger sua mente e renovar sua esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Durante esta experiência espiritual, vamos refletir sobre cada mensagem contida no Salmo 91, entender como ele pode se tornar uma fortaleza espiritual contra o medo, a insegurança e as dificuldades, e aprender a transformar suas palavras em uma oração viva que fortalece sua conexão com Deus. Você também vai compreender como princípios de fé e mentalidade positiva, semelhantes aos ensinamentos de Napoleon Hill, mostram que a forma como pensamos, declaramos e acreditamos pode transformar nossa realidade. Quando a fé verdadeira se une à convicção mental e à confiança em Deus, algo poderoso acontece. A esperança renasce e novas possibilidades começam a surgir. Este vídeo foi criado para ser um momento de pausa espiritual no seu dia. Um espaço onde você pode silenciar o medo, renovar sua fé e lembrar que Deus continua cuidando de você, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. Ao longo dessa jornada, você será convidado a refletir, orar e fortalecer sua confiança na promessa divina de proteção e cuidado. Cada palavra foi pensada para ajudar você a sentir paz, recuperar forças e lembrar que nenhuma tempestade dura para sempre quando Deus é o seu refúgio. Se você está passando por um período de luta, incerteza ou desânimo, permita que esta mensagem alcance o seu coração. Talvez este seja exatamente o momento em que sua fé precisa ser renovada. Respire fundo, acalme seu coração e prepare-se para mergulhar em uma experiência espiritual poderosa. Porque quando você se refugia em Deus, mesmo os tempos mais difíceis podem se transformar em um caminho de fortalecimento, proteção e vitória. O chamado invisível. Se este vídeo chegou até você hoje, pare por um momento e preste atenção no que está prestes a ouvir. Existem momentos na vida em que algo aparentemente simples carrega um significado muito maior. Talvez você esteja passando por dias difíceis. Talvez sua mente esteja cansada de tantas preocupações e seu coração esteja procurando uma resposta que ainda não encontrou. Muitas pessoas recorrem a palavras de fé apenas quando tudo parece estar desmoronando. No entanto, existe um ensinamento antigo, preservado nas Escrituras, que atravessou gerações fortalecendo pessoas em tempos de medo, incerteza e luta. Esse ensinamento está dentro de um dos textos mais poderosos dos Salmos da Bíblia, o Salmo 91. Milhões de pessoas já leram esse salmo ao longo da história. Muitos o recitam como uma oração de proteção. Outros o guardam na memória como um lembrete de que Deus é refúgio em tempos de perigo. Porém, existe algo que poucos percebem. Dentro dessas palavras existem princípios espirituais profundos que podem transformar a maneira como uma pessoa enfrenta os momentos difíceis da vida. Hoje você não vai apenas ouvir esse salmo. Você vai entender 3 segredos espirituais escondidos dentro dele. 3 princípios capazes de fortalecer sua fé, renovar sua esperança e mudar a forma como você encara as batalhas da vida. Esses segredos também se conectam com uma verdade que aparece nas meditações de Napoleon Hill. Aquilo que uma pessoa acredita profundamente começa a moldar sua realidade interior. Quando fé e convicção caminham juntas, a mente se fortalece e o espírito encontra a direção. Nos próximos minutos você vai perceber que o verdadeiro poder desse salmo não está apenas nas palavras que são lidas, mas na compreensão do que elas realmente revelam sobre proteção, confiança e relacionamento com Deus.
E antes de revelar o primeiro segredo, é importante compreender algo que todos nós enfrentamos em algum momento da vida: os períodos em que nossa fé é colocada à prova. Quando a vida testa nossa fé. Existem momentos na vida em que tudo parece sair do controle. Planos que pareciam seguros começam a desmoronar. Situações inesperadas surgem e a mente começa a se encher de perguntas difíceis. O futuro passa a parecer incerto e o coração sente o peso da preocupação. Muitas pessoas enfrentam silenciosamente batalhas que ninguém vê. A ansiedade cresce quando as contas se acumulam. O medo aparece quando uma notícia inesperada muda o rumo de um dia que parecia comum. Em outras situações, o cansaço emocional se instala depois de tantas tentativas que não produziram o resultado esperado. Nesses períodos, algo muito importante acontece dentro de cada pessoa. A fé que antes parecia firme começa a ser testada. A mente questiona. O coração procura respostas. E surge uma sensação que muitos conhecem bem: a sensação de estar lutando sozinho. Talvez você já tenha vivido algo assim. Aquela fase em que a vida parece uma tempestade constante. Cada problema surge como uma nova onda. E por alguns instantes a esperança parece pequena diante de tudo o que está acontecendo. Mas é exatamente nesses momentos que os ensinamentos espirituais mais profundos se tornam relevantes. Não quando tudo está fácil, mas quando a vida exige força interior. Os salmos da Bíblia foram preservados ao longo dos séculos justamente porque falam diretamente a essas fases difíceis da vida humana. Eles não foram escritos apenas para momentos de tranquilidade. Foram escritos para pessoas que estavam enfrentando batalhas, dúvidas e desafios. E entre todos esses salmos, um deles se tornou um verdadeiro símbolo de proteção espiritual. Um texto que atravessou gerações oferecendo coragem a quem precisava continuar caminhando mesmo quando as circunstâncias pareciam assustadoras. Antes de revelar o primeiro segredo que está escondido nesse ensinamento, é preciso entender por que esse salmo se tornou um dos refúgios espirituais mais conhecidos da história. O salmo que se tornou um refúgio espiritual. Ao longo da história, diferentes gerações enfrentaram momentos de incerteza, medo e desafios que pareciam maiores do que suas próprias forças. Em muitas dessas fases difíceis, pessoas recorreram a um ensinamento preservado dentro dos Salmos da Bíblia, que se tornou conhecido como um verdadeiro refúgio espiritual: o Salmo 91. Esse salmo não ganhou destaque por acaso. Durante séculos ele foi lido em momentos de perigo, lembrado em períodos de crise, e repetido por aqueles que buscavam paz quando o coração estava inquieto. Para muitos, ele se tornou uma oração de proteção. Para outros, uma declaração de confiança em Deus quando tudo ao redor parecia instável. Mas existe algo importante que muitas pessoas nunca perceberam. O poder desse salmo não está apenas em pronunciar suas palavras. O verdadeiro impacto acontece quando alguém começa a compreender o que essas palavras realmente significam. Cada frase desse ensinamento carrega uma mensagem profunda sobre confiança, proteção e relacionamento com Deus. Não se trata apenas de um texto religioso antigo. Trata-se de um princípio espiritual que revela como a fé pode transformar a forma como uma pessoa enfrenta o medo, a insegurança e as pressões da vida. É por isso que tantas pessoas recorrem a esse salmo quando sentem que precisam de força interior. Ele não promete uma vida sem desafios, mas apresenta uma visão poderosa sobre como enfrentar qualquer situação mantendo a confiança em Deus. E é exatamente aqui que começa a primeira revelação importante que poucos compreendem ao ler esse salmo. Dentro das primeiras palavras existe um princípio espiritual que muda completamente a maneira de entender proteção divina. Esse é o primeiro segredo que será revelado agora: o lugar espiritual da proteção. O primeiro segredo do Salmo 91 começa logo nas primeiras palavras, e muitas pessoas passam por ele sem perceber a profundidade do que está sendo revelado. O texto afirma que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Essa frase apresenta uma ideia espiritual muito poderosa. Ela não fala apenas sobre acreditar em Deus em momentos de necessidade. Ela fala sobre habitar. Habitar significa permanecer.
Significa viver continuamente nesse lugar espiritual de confiança. Existe uma grande diferença entre visitar a fé e viver dentro dela. Muitas pessoas procuram Deus apenas quando enfrentam dificuldades. Quando tudo parece desmoronar, a oração surge como um pedido urgente por ajuda. No entanto, assim que a situação melhora, a conexão espiritual começa a diminuir novamente. O ensinamento desse salmo mostra outro caminho. Ele revela que a verdadeira proteção espiritual começa quando a fé deixa de ser um recurso de emergência e passa a ser um estado permanente da mente e do coração. Pense em um abrigo durante uma tempestade. Uma pessoa que apenas passa rapidamente por esse abrigo continua exposta ao vento e à chuva. Mas alguém que permanece dentro dele encontra segurança enquanto a tempestade acontece do lado de fora. Esse é o princípio espiritual que o Salmo apresenta. Habitar na presença de Deus significa construir uma vida interior baseada em confiança constante. Significa manter a mente conectada à fé, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. Essa postura também aparece nas meditações de Napoleon Hill, quando ele explica que aquilo que uma pessoa mantém de forma constante em sua mente acaba moldando sua realidade interior. Quando a fé se torna um pensamento contínuo, a mente começa a se fortalecer. O medo perde força, a ansiedade diminui, e a pessoa passa a enfrentar os desafios com uma confiança muito maior. Mas esse primeiro segredo ainda abre caminho para algo mais profundo que o Salmo revela. Porque além de ensinar sobre habitar na presença de Deus, o texto também mostra que existe uma proteção invisível atuando mesmo quando não conseguimos enxergar. Esse é o segundo segredo que será revelado agora. A conexão entre fé e mentalidade. Depois de compreender o primeiro segredo do Salmo 91, surge uma pergunta importante. Como alguém consegue realmente permanecer nesse lugar espiritual de confiança em Deus quando a vida apresenta desafios constantes? A resposta começa dentro da mente. A fé não se sustenta apenas por palavras ocasionais ou momentos isolados de oração. Ela se fortalece quando passa a fazer parte da forma como uma pessoa pensa diariamente. Aquilo que ocupa a mente repetidamente começa a moldar emoções, decisões e atitudes. Esse princípio aparece tanto nos ensinamentos espirituais quanto nas meditações de Napoleon Hill. Ele ensinava que o pensamento repetido, quando unido a uma convicção profunda, influencia diretamente a forma como uma pessoa percebe e reage às circunstâncias da vida. Quando alguém repete constantemente pensamentos de medo, a mente se acostuma a esperar problemas. O coração passa a viver em alerta permanente. A ansiedade cresce porque a imaginação começa a antecipar dificuldades antes mesmo que elas aconteçam. Mas quando a mente se alimenta de fé, algo diferente começa a acontecer. A confiança se fortalece. A pessoa aprende a enfrentar as situações com mais equilíbrio. As decisões passam a ser guiadas por esperança em vez de desespero. É exatamente isso que o Salmo começa a construir dentro de quem o compreende profundamente. Cada frase do texto direciona o pensamento para uma realidade espiritual, onde Deus é refúgio, proteção e presença constante. Quando essas ideias deixam de ser apenas palavras e passam a ocupar a mente diariamente, a fé se transforma em uma convicção interior. Não se trata apenas de acreditar que Deus pode ajudar. Trata-se de viver com a certeza de que Ele está presente em qualquer situação. Essa mudança de mentalidade prepara o coração para entender algo ainda mais profundo que o Salmo revela. Porque depois de ensinar sobre habitar na presença de Deus e fortalecer a mente com fé, o texto apresenta uma promessa de proteção que muitas pessoas interpretam de maneira superficial. Existe um segundo segredo escondido nessas palavras, que revela como Deus age mesmo nas batalhas que ninguém consegue ver. A proteção invisível que nos cerca. O segundo segredo revelado no Salmo 91 aparece quando o texto começa a descrever diferentes tipos de perigos. O Salmo fala sobre o terror da noite, a flecha que voa de dia e as ameaças que se espalham silenciosamente. À primeira vista, essas expressões parecem se referir apenas a perigos físicos. No entanto,
Existe um significado mais profundo por trás dessas imagens. Essas palavras descrevem batalhas que muitas vezes não são visíveis aos olhos. O terror da noite pode representar aquelas preocupações que surgem quando tudo está em silêncio e a mente começa a imaginar cenários difíceis. A flecha que voa de dia pode simbolizar pressões inesperadas que aparecem no meio da rotina, trazendo preocupação ou desânimo. Em muitos momentos da vida, as maiores lutas acontecem dentro da mente. Ansiedade, medo do futuro, sensação de insegurança e pensamentos que tentam enfraquecer a esperança. Essas batalhas não deixam marcas visíveis, mas podem afetar profundamente a forma como uma pessoa vive e toma decisões. O ensinamento desse salmo mostra que a proteção divina não se limita apenas aos perigos externos. Deus também oferece proteção para a mente, para o coração e para o espírito. Quando alguém aprende a confiar verdadeiramente nessa presença, começa a desenvolver uma força interior que impede que o medo domine seus pensamentos. Esse entendimento muda completamente a maneira de interpretar proteção espiritual. Muitas pessoas imaginam que proteção significa viver sem enfrentar dificuldades. O Salmo apresenta outra visão. Ele mostra que mesmo quando desafios aparecem, existe uma presença divina acompanhando cada passo. Essa confiança gera coragem. A pessoa continua caminhando mesmo quando a situação parece incerta, porque sabe que não está enfrentando tudo sozinha. Essa certeza fortalece o espírito e cria uma estabilidade interior que nenhuma circunstância externa consegue destruir facilmente. No entanto, o Salmo ainda guarda um ensinamento ainda mais profundo. Depois de falar sobre proteção e confiança, o texto revela uma promessa final que muitos leitores ignoram. Essa promessa não está ligada apenas à proteção. Ela está ligada a algo muito mais poderoso: o relacionamento verdadeiro com Deus. Esse é o terceiro segredo que transforma completamente a forma de entender esse salmo: a experiência espiritual do salmo. Depois de compreender os dois primeiros segredos do Salmo 91, surge um ponto essencial que transforma o entendimento desse ensinamento em algo muito mais profundo. Esse salmo não foi preservado apenas para ser lido ou analisado. Ele foi transmitido ao longo das gerações para ser vivido como uma experiência espiritual real. Muitas pessoas passam anos ouvindo palavras de fé, mas poucas param para transformar essas palavras em declarações conscientes dentro da própria mente. Quando alguém começa a afirmar com convicção aquilo que acredita, algo importante acontece no interior. A mente começa a aceitar aquela verdade como uma base para enfrentar qualquer situação. Esse processo também aparece nas meditações de Napoleon Hill, onde ele explica que pensamentos repetidos com fé acabam se tornando uma força interior que influencia emoções, decisões e atitudes. A mente passa a agir de acordo com aquilo que ela acredita ser verdadeiro. É exatamente por isso que os ensinamentos espirituais sempre valorizaram a prática das declarações de fé. Quando uma pessoa afirma com convicção que Deus é seu refúgio, ela está direcionando sua mente para confiar em algo maior do que as circunstâncias momentâneas. Agora faça uma pausa por alguns segundos e repita essas afirmações com calma, permitindo que cada frase se torne um pensamento consciente dentro da sua mente. Deus é o meu refúgio e a minha segurança. Nenhum mal dominará meus pensamentos. Minha confiança está na proteção divina. Essas declarações não são apenas palavras. Elas são lembretes de uma verdade espiritual que fortalece o coração quando os desafios surgem. E quando alguém começa a viver essa experiência de fé de forma constante, algo ainda mais profundo começa a se revelar dentro das palavras desse salmo. Existe uma promessa final que explica por que algumas pessoas experimentam uma conexão espiritual tão forte com Deus. Esse é o terceiro segredo escondido no ensinamento do salmo, e ele revela algo que vai muito além da proteção, a promessa que muitos ignoram. O terceiro segredo do Salmo 91 aparece na parte final do ensinamento, e é aqui que muitas pessoas descobrem algo que nunca tinham percebido antes. O texto afirma que Deus livra, protege e responde àqueles que se apegam a Ele com amor.
Essa afirmação revela um princípio espiritual muito mais profundo do que simplesmente pedir ajuda em momentos difíceis. Ela mostra que a verdadeira promessa do Salmo está ligada ao relacionamento com Deus. Muitas pessoas conhecem as palavras do Salmo, mas poucas desenvolvem uma conexão constante com o Criador. Elas procuram proteção, pedem livramento e esperam respostas, mas não percebem que o centro desse ensinamento está na proximidade espiritual. A promessa não é apenas para quem lê o Salmo. A promessa é para quem decide confiar em Deus de forma verdadeira e contínua. Quando alguém se apega a Deus com amor, algo começa a mudar dentro da própria pessoa. A fé deixa de ser uma ideia distante e passa a se tornar parte da vida diária. A mente encontra direção, o coração ganha paz e a esperança começa a substituir o medo. Esse relacionamento transforma a maneira de enfrentar qualquer dificuldade. Em vez de olhar apenas para o tamanho do problema, a pessoa passa a olhar para a presença de Deus caminhando ao seu lado. Esse ensinamento também dialoga com uma verdade apresentada nas meditações de Napoleon Hill. Ele ensinava que aquilo que uma pessoa mantém com convicção em seu interior se torna uma força poderosa, capaz de sustentar decisões e atitudes diante das circunstâncias da vida. Quando a fé se transforma em relacionamento verdadeiro com Deus, ela deixa de depender das circunstâncias externas. Mesmo quando surgem desafios, a confiança permanece firme porque está baseada em algo maior do que qualquer situação momentânea. E para compreender como essa verdade pode transformar vidas reais, é importante olhar para uma história de superação que reflete exatamente o que acontece quando alguém decide viver esses princípios espirituais. História inspiradora de superação. Houve um período na vida de uma pessoa que parecia não ter saída. As dificuldades começaram de forma silenciosa. Primeiro vieram as preocupações financeiras. Depois surgiram problemas que afetaram sua tranquilidade emocional. Cada novo desafio parecia aumentar o peso que ela carregava todos os dias. As noites se tornaram longas. A mente não encontrava descanso porque os pensamentos estavam sempre voltando para as mesmas perguntas. Como resolver tudo isso? Por que as coisas chegaram a esse ponto? E o medo do futuro começou a ocupar um espaço cada vez maior dentro do coração. Durante muito tempo essa pessoa tentou enfrentar tudo apenas com esforço próprio. Buscou soluções, fez planos, tentou manter o controle da situação. Mas quanto mais tentava resolver tudo sozinha, mais cansada se sentia. Foi nesse momento que algo simples aconteceu. Em um dia comum, ela voltou sua atenção para um ensinamento presente nos Salmos da Bíblia, especificamente o Salmo 91. No início parecia apenas mais uma leitura entre tantas outras, mas algo mudou quando ela decidiu refletir profundamente sobre o significado daquelas palavras. Ela começou a repetir diariamente a ideia central do Salmo: Deus é refúgio e proteção. Aos poucos, essa mensagem deixou de ser apenas uma frase e passou a se tornar uma convicção interior. A mente começou a se acalmar. O medo começou a perder força, inspirada também pelas meditações de Napoleon Hill. Ela percebeu que aquilo que ocupa a mente constantemente influencia diretamente a maneira de enfrentar os desafios. Em vez de alimentar pensamentos de derrota, passou a fortalecer pensamentos de confiança. No início, essa mudança parecia pequena. Era apenas uma decisão de pensar diferente, de lembrar todos os dias que não estava enfrentando tudo sozinha. Mesmo assim, essa decisão começou a produzir um efeito silencioso dentro dela. A forma como ela olhava para os problemas começou a mudar. Antes, cada dificuldade parecia uma confirmação de que nada daria certo. Agora, cada desafio passou a ser visto como algo que poderia ser enfrentado com calma, fé e perseverança. A ansiedade começou a perder espaço porque a mente deixou de imaginar apenas os piores cenários. As circunstâncias não desapareceram de um dia para o outro. Ainda havia problemas a resolver e decisões difíceis a tomar. No entanto, algo muito importante mudou dentro dela. A ansiedade foi substituída por determinação. A insegurança deu lugar à coragem.
Ela começou a perceber que a fé não era apenas esperar que algo mudasse de forma milagrosa. A fé também era manter a mente firme, continuar avançando e acreditar que Deus poderia abrir caminhos mesmo quando tudo parecia confuso. Com o passar das semanas, algumas situações começaram a se organizar. Pequenas soluções surgiram em momentos inesperados. Uma conversa trouxe uma nova oportunidade. Uma decisão tomada com mais calma evitou um erro que poderia ter agravado os problemas. Aos poucos, a vida começou a encontrar um novo equilíbrio. O mais importante não foi apenas a mudança nas circunstâncias. O que realmente transformou aquela fase foi a mudança interior. A mente já não era dominada pelo medo constante. O coração encontrou uma base mais forte para continuar caminhando. Ela passou a entender que o ensinamento dos Salmos da Bíblia não era apenas uma leitura espiritual, mas uma direção para fortalecer o espírito em tempos difíceis. Quando alguém aprende a confiar de verdade na presença de Deus, a forma de enfrentar qualquer desafio se transforma. Essa história mostra algo que muitas pessoas descobrem quando aplicam os princípios espirituais do Salmo. A fé não elimina todos os desafios, mas transforma completamente a forma como uma pessoa enfrenta cada um deles. O problema pode até existir, mas ele deixa de controlar a mente e o coração. E quando a mente deixa de ser dominada pelo medo, surge espaço para algo muito mais forte crescer dentro de uma pessoa. A esperança acompanhada de coragem para continuar avançando. Talvez você também esteja vivendo um momento que parece difícil de resolver. Talvez existam perguntas sem resposta e preocupações que voltam à sua mente todos os dias. É exatamente nesses períodos que os ensinamentos espirituais se tornam mais valiosos. Porque quando uma pessoa decide fortalecer sua fé e confiar na presença de Deus, ela descobre que mesmo nas fases mais desafiadoras da vida, existe um caminho para encontrar força, direção e paz interior. E é exatamente por isso que agora vamos entrar no momento mais profundo deste vídeo. Um momento de oração e reflexão para fortalecer sua fé e entregar suas preocupações nas mãos de Deus. Oração profunda baseada no Salmo. Agora é o momento de silenciar um pouco a mente e permitir que essas palavras alcancem diretamente o coração. Se possível, respire profundamente por alguns segundos e concentre sua atenção neste momento. Independentemente do que você esteja enfrentando hoje, esta oração é um convite para colocar suas preocupações diante de Deus. Deus, neste momento eu reconheço que Tu és meu refúgio e minha segurança. Em meio às incertezas da vida, eu escolho confiar na Tua presença e no Teu cuidado. Tu conheces as lutas que muitas vezes ninguém vê. Conheces os pensamentos que surgem nas noites silenciosas e as preocupações que tentam dominar o coração. Por isso agora entrego diante de Ti cada medo, cada ansiedade e cada situação que parece difícil de resolver. Assim como está escrito nos Salmos da Bíblia, especialmente no Salmo 91, eu escolho habitar na Tua presença e confiar na Tua proteção. Fortalece minha mente para que eu não seja dominado pelo medo. Renova minha esperança quando as circunstâncias parecerem difíceis. Dá-me sabedoria para tomar decisões corretas e coragem para continuar caminhando, mesmo quando não consigo enxergar todos os caminhos. Que a paz que vem de Ti alcance agora cada pessoa que está ouvindo esta oração. Que o coração encontre descanso e que a mente seja preenchida com confiança. Assim como ensinam as meditações de Napoleon Hill, ajuda-me a manter pensamentos firmes de fé e esperança. Que minha mente seja fortalecida por convicções que trazem coragem, equilíbrio e direção. Hoje escolho confiar que Tu estás presente em cada etapa da minha jornada. Mesmo diante das tempestades da vida, sei que não estou sozinho. Amém. Agora que esta oração foi feita, existe uma última mensagem importante que precisa ser compartilhada para encerrar este momento de reflexão e fé. Encerramento profético. Existe uma verdade que atravessa gerações e permanece viva no coração daqueles que escolhem confiar em Deus. Nenhuma tempestade da vida é maior do que a presença divina quando alguém decide fazer do Criador o seu verdadeiro refúgio.
O ensinamento do Salmo 91 revela algo que muitas pessoas levam anos para compreender. A proteção espiritual começa quando a fé deixa de ser apenas um pensamento ocasional e passa a ser uma convicção que guia a mente, as decisões e o coração. Ao longo deste vídeo, você descobriu 3 segredos importantes. O primeiro segredo mostrou que a verdadeira proteção começa quando alguém aprende a habitar espiritualmente na presença de Deus. O segundo revelou que a proteção divina também alcança as batalhas invisíveis da mente e do coração. O terceiro ensinou que as promessas desse salmo estão ligadas ao relacionamento verdadeiro com Deus. Quando esses princípios passam a fazer parte da vida diária, algo começa a mudar no interior da pessoa. O medo perde espaço, a esperança cresce, e a confiança se torna uma força que permite enfrentar qualquer desafio com mais equilíbrio e coragem. Essa transformação também se conecta com uma verdade ensinada nas Meditacóis de Napoleon Hill. Aquilo que uma pessoa mantém com convicção dentro da mente acaba influenciando a forma como ela reage às circunstâncias da vida. Quando a fé ocupa esse espaço, ela se transforma em uma base sólida para enfrentar qualquer situação. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva agora nos comentários uma declaração simples, mas poderosa. Eu confio em Deus. Ao fazer isso, você não estará apenas deixando um comentário. Estará reafirmando publicamente sua confiança e fortalecendo sua própria convicção interior. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem de esperança. Muitas pessoas estão enfrentando batalhas silenciosas e uma palavra de fé pode trazer a força que elas estavam procurando. E se você deseja continuar fortalecendo sua fé e aprendendo mais ensinamentos espirituais que transformam a mente e o coração, inscreva-se neste canal. Quando Deus se torna o refúgio de uma pessoa, nenhuma tempestade é capaz de destruir sua esperança.